Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º workshop de gestão hospitalar, ao 7º workshop de gestão empresarial. Eu sou Luiz Santin, CEO da Gesti Soluções de Saúde. É um prazer imenso recebê-los aqui. O nosso último workshop foi em 18 de outubro de 2019, nosso último encontro presencial. E é muito bom, né? Eu fico muito feliz em encontrar pessoas aqui que há muito tempo eu não tinha encontrado por causa da pandemia, por causa de todo esse momento que nós passamos, de muito sofrimento, muitas perdas, mas também de muito aprendizado. Aprendemos muito nesse período, continuamos aprendendo. E hoje também aqui a gente está tentando seguir os protocolos de segurança, né, tentando evitar aglomeração, um pouco difícil disso aqui, mas máscara, quem quiser também, nós temos máscaras disponíveis com os nossos colaboradores, então a gente está aqui tentando seguir os protocolos de segurança. Vamos seguir em frente, vamos tocar a vida, né? Graças a Deus todos estamos aqui. De novo, estou muito feliz de reencontrar pessoas, de encontrar pessoas que eu só tinha visto pelo vídeo, pela telinha, conheci aqui hoje, pessoalmente. Hoje é um dia que eu tenho certeza que será de muito aprendizado, muita troca de experiências. Vamos fazer um network muito grande aqui. Tá? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês. Agradeço também os nossos patrocinadores, Click Life, Blue Tree, Benevida, Mediclean, Frix Tecnologia, Inter SP, Pega Plantão, Peron de Contabilidade, Riber Gráfica, Rodine Joalheria, Uniprime, VVR Estacionamentos, Wareline e Momenta Farmacêutica, uma empresa do grupo Eurofarma. Quero também agradecer aqui, pessoalmente, a todos os colaboradores da Gesti pela dedicação, né, que sem essa dedicação, a estrutura toda que foi montada aqui, graças a todos vocês, né, colaboradores da Gesti. Dizer também que nosso evento está sendo transmitido pelos nossos canais de YouTube, ao vivo, e quem estiver nos assistindo agora, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha lá durante todo o evento, tá? E talvez a gente tenha até a oportunidade de receber algumas perguntas durante o evento de forma ao vivo. Tá? Para começar o evento, vamos compor essa mesa de abertura, mesa inicial. Eu convido a tomar o seu lugar a doutora Ana Beatriz Moreira, médica, pediatra e intensivista pediátrica, com formação na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Sócia fundadora da Gesti Soluções de Saúde, sócia e diretora nas organizações PAAP, Pronto Atendimento de Alta Performance, DIAP, Diagnóstico por Imagem de Alta Performance e Cardioprime. Então, eu também convido o Dr. Yusuf Ali Meri Júnior, médico nefrologista, mestre em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, diretor executivo do Grupo Lund de Nefrologia, presidente da FEOESP, Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, presidente da ABCDT, Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, e presidente do SIND Ribeirão, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Ribeirão Preto e região. E para completar a nossa mesa de abertura, o senhor Edson Rogatti, diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, FEOSP, vice-presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF, membro do Conselho Fiscal do Coalizão Saúde e secretário da CIM, Confederação Internacional das Misericórdias.
Agora, nesse momento, passo a palavra ao Dr. Yusuf. Poderá, se quiser, fica à vontade. Muito bom dia a todos. Eu quero, nesse momento, agradecer o honroso convite para estar aqui, nas pessoas da doutora Ana, na pessoa do Dr. Rodrigo Nóbrega, e cumprimentar toda a comissão organizadora por esse evento. Realmente, depois de 2 anos sem ter uma reunião presencial, a gente volta. E a gente volta com muita alegria. Alegria e expectativa. Expectativa pelo programa. Programa muito bem feito. Nós vamos discutir aqui, em primeiro lugar, as perspectivas da economia. Quer dizer, tudo gira em torno do desenvolvimento da economia. A saúde gira em torno do desenvolvimento da economia. O governo gira em torno do desenvolvimento da economia. E o bem-estar nosso gira em torno disso. Então, a importância é muito grande da gente ter realmente uma recuperação econômica para que a gente consiga recuperar, pelo menos, o tempo perdido. O tempo perdido, esses 2 anos, como o Santim colocou aqui, foi de muito aprendizado, mas nós empobrecemos como país. Independente de setores que possam estar melhores ou piores, mas como país nós empobrecemos. A população empobreceu. Tanto que nós estamos vendo a fome crescer de maneira galopante. E a nossa responsabilidade aumenta com isso. E é por isso que eu quero dizer aqui da nossa responsabilidade. Nós, como sociedade civil organizada, temos uma responsabilidade muito grande para reverter esse quadro que nós estamos vivendo hoje. E eventos como esse participam, exatamente, concorrem para que a gente consiga cada vez mais ter soluções para que a gente consiga levar para a nossa população uma qualidade de vida melhor do que a que nós temos hoje. Particularmente na área da saúde, a saúde, por conta da ciência, por conta do desenvolvimento econômico que nós tivemos no Brasil, ela tem conseguido feitos enormes. Mas o nosso desafio, o grande desafio, é distribuir esses feitos, esses ganhos científicos, esses ganhos de qualidade de vida que a saúde, o conhecimento médico proporciona para a população. Muito mais da metade da nossa população não tem acesso a esses ganhos que a saúde e a ciência conseguiram nesses últimos anos. E pior do que isso, nesses 2 últimos anos de pandemia, nós regredimos nessa situação. Então, nós precisamos, a nossa responsabilidade agora é cada vez maior para conseguir colocar o país no rumo do desenvolvimento sustentável. No mais, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o honroso convite e desejar para vocês um dia muito proveitoso, que a gente chegue ao final dele e consiga ver uma luz no fim do túnel. Muito obrigado e um bom dia. Bom, agora passo a palavra a Edson Rogatti, falar um pouquinho para a gente aqui. Seja bem-vindo, Rogatti. Bom dia a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, agradecer o convite da Gesti, Rodrigo, doutora Ana Beatriz, Santinho, colaboradores. É um prazer muito grande. A Gesti é uma parceira da FEOSP, da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. A gente tem uma parceria muito boa. Eles treinam nossos colaboradores das Santas Casas. Então, é um prazer estar aqui hoje. Queria saudar a todos aqui, em nome da Odete, a superintendente da Santa Casa, saudar todas as mulheres e todos aqui presentes nesse evento.
gostaria de falar um pouco das Santas Casas e hospitais beneficentes. Nós somos 409 Santas Casas no Estado, e realmente quem atende o SUS aqui no Estado de São Paulo é as Santas Casas e hospitais filantrópicos. A região aqui de Ribeirão e a região de Franca, no Covid, a região de Franca deu 99% do atendimento Covid SUS, foi feito pela Santas Casas, pela Santa Casa de Franca, aqui de Santa Casa de Ribeirão e região, Araras e outros que estão aqui presentes hoje. Então, nós prestamos um serviço de relevância para o governo. Realmente a gente não é reconhecido pelo governo por isso. Estamos há 2 décadas sem ter aumento, uma tabela SUS de procedimento esdrúxula, que não cobre uma consulta R$10, parto 480, e as nossas Santas Casas estão com as portas abertas atendendo o SUS. Então, só para ter isso aí, eu vejo que agora, como o Wilson ele falou, a pandemia foi um ponto essencial para mostrar para o governo que o grande parceiro do SUS aqui no Estado é as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Graças a Deus, agora a gente está com um governador, um jovem governador, Rodrigo Garcia, que entendeu que a gente tem que prestigiar quem realmente é amigo do SUS. Porque hoje a saúde suplementar é 50 milhões aí que ela fala, o resto é feito, são pacientes do SUS. Então, o Rodrigo Garcia, nesse pouco tempo de governo, quando ele assumiu aí, que o Dória saiu, ele assumiu, ele começou a investir nas Santas Casas. Eu sei que é difícil, mas ele está fazendo um trabalho muito, muito legal com as Santas Casas. Hoje, agora estamos terminando mais Santa Casa, a gente tinha um programa que chamava Pró Santa Casa e Sustentáveis, agora passou a ser o Mais Santas Casas e saiu de 7 milhões para 1 bi e 200 milhões. Então a gente espera que agora até 30 de junho a gente já possa terminar, e eles estão pagando desde janeiro para cá, então a Santa Casa vai receber retroativo. E também ele lançou um programa de energia fotovoltaica, que a gente está colocando uma energia limpa em todas as Santas Casas. São mais 300 milhões de reais para fazer via Desenvolve São Paulo. E também agora lançou recentemente mais 250 milhões para fazer um mutirão de cirurgia. Porque devido à pandemia, nesses 2 anos aí que a gente ficou em casa, sem sair, as cirurgias ficaram paradas e tem aí mais de 500 mil cirurgias para ser... O que o Estado vai fazer? Aquilo que o governo federal paga, ele vai pagar mais uma tabela. Então, é pouco, a gente sabe que é pouco, mas pelo menos vai pagar mais uma tabela. E são 54 procedimentos de cirurgias que foram autorizados, e agora, essa semana, o governo federal, acho que sentiu a pressão, vai fazer um mutirão, e essas 54 cirurgias, ele deu um aumento, tanto na parte hospitalar como na parte médica, ele deu um aumento de 48%. Então, nesses 54 tipos de cirurgia, tanto serviços profissionais como serviço hospitalar. A portaria deve ter saído ontem, a Fátima estava lá em Brasília e trouxe ontem para nós lá, já encaminhamos para todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado. E além disso também, toda cirurgia que for feita acima do teto que o hospital tem, o governo do Estado de São Paulo vai pagar as 2 tabelas. O governo cobra isso daí. Então, além de ter o aumento, mais uma tabela, então eu acho que a gente vai conseguir fazer. A gente sabe que a defasagem é grande. Mas eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui na região aqui de Ribeirão Preto, a convite da GESTI, um parceiro nosso, e eu só vejo a gente sair desse imbróglio que a gente está, através
desses encontros nossos, treinamento, treinar os nossos colaboradores. A educação é aquilo que pode salvar o nosso país e salvar o nosso hospital. Nós temos que treinar. Os nossos colaboradores têm que ser pessoas extremamente treinadas. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu vejo falar que Santas Casas não tem gestão. Eu sempre falo, Santas Casas tem gestão, o que ela não tem é financiamento. O que ela não tem é financiamento. Gestão ela tem, sim, porque eu duvido que eu desafiei, inclusive, um ministro do governo, vamos trocar, então o senhor vai ser provedor de uma Santa Casa, eu vou ser o ministro, quero ver se o senhor consegue administrar uma Santa Casa com aquilo que vocês pagam. É impossível, é impossível. Então, eu queria desejar a você, Rodrigo, doutora Ana Beatriz, o Santinha, um sucesso. Eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo aqui da presença de todos vocês, vai ser um dia aí, um dia de aprendizado, de muita troca de informação. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, dizer a vocês um excelente aí congresso e que vocês possam aproveitar e levar todo o seu conhecimento, porque hoje eu já tive a oportunidade de conhecer os palestrantes aí, só tem gente boa aí hoje fazendo palestra, então vai ser um prazer muito grande aprender com eles também e levar para as nossas entidades, para as nossas hospitais. Um abraço a todos e um bom congresso aí, um workshop para todos vocês. Bom dia, gente. Meu nome, em nome do Rodrigo, né? Tá faltando o Rodrigo hoje nessa mesa, sempre ele está aqui. Essa mesa tá há mais de 10 anos. A gente é o 10º workshop, mas a gente ficou 2 anos aí sem ter. Há mais de 10 anos estamos contando com a presença do Yusuf em todos na nossa mesa de abertura e trouxe para a gente sempre informações valiosas sobre os rumos aí do país. Então, eu quero agradecer a presença de todos os nossos parceiros, os médicos que estão presentes aqui, e dizer que essa programação foi feita para esse momento, né? Nós estamos vivendo um momento aí da pós-pandemia, como disse o Yusuf, a gente está vivendo um período que o país empobreceu, a gente está vendo, eu e o Rodrigo, aí na saúde, que cada vez mais a gente tem que tentar otimizar esses recursos. Então, a gente trabalhou muito na pandemia, conseguimos parcerias, vimos esse trabalho que o Rogatti falou das Santas Casas, todo esse empenho no atendimento dos pacientes Covid. Então, desejo a todos um bom evento e vou passar a palavra para o Santinho. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos, doutor Yusuf, Rogatti, doutora Ana Beatriz, obrigado pela essa abertura. Vamos iniciar agora a primeira mesa do dia. Eu gostaria de passar antes o vídeo institucional da Gesti e quero convidar aqui o doutor Rodrigo Nóbrega a fazer parte da mesa. Ele coordenará a próxima mesa. Doutor Rodrigo, sócio fundador da Gesti Soluções de Saúde, médico, pediatra, intensivista pediátrico, com formação na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, vice-presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Ribeirão Preto e região, primeiro secretário da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo e membro do Conselho de Administração do IEPAS. Doutor Rodrigo. Pessoal, bom dia. Bom dia, vamos falar bom dia mais alto. Vamos já começar bem o evento. Queria agradecer a presença de todos, parabenizar a mesa de abertura, Santinha, Ana Beatriz, Rogatti, Yusuf, sempre com considerações muito pertinentes. É uma grande alegria a gente estar de volta para o nosso 10º workshop. Nós tivemos que ficar 2 anos sem fazer workshop por conta da pandemia,
e esperamos agora continuar nos próximos anos, e quem sabe até com 2 versões anuais. Bom, eu gostaria, para iniciar essa mesa, de falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Como já foi comentado anteriormente, a gente viveu nesse período um momento crítico da economia brasileira, um período de pandemia, e há 2 anos a gente vem numa recuperação, não tão forte, mas uma recuperação, e essa recuperação nos dá esperança para o futuro do país. Para abordar esse tema, eu vou chamar primeiramente aqui o Caio Megali. Prazer enorme, Caio, ter você aqui com a gente no nosso evento. O Caio, além de outras várias atribuições e cargos importantes que ele já teve em toda a carreira, que eu não vou entrar nesse mérito, senão vou ficar uma meia hora aqui falando. Hoje ele é o economista-chefe da XP e uma pessoa extremamente conceituada, extremamente conhecedora da economia do país, da economia do mundo e dos rumos que a economia vai tomar. Então, o objetivo do Caio é passar para a gente aí em torno de 40 a 45 minutos quais são os rumos da economia brasileira para 2022 e 2023. E, na sequência, eu chamo aqui na mesa, após a palestra do Caio, os outros 2 debatedores, que eu vou apresentar oportunamente, o Renato Machado de Almeida e o Paulo Mota, para a gente fazer aí mais uns 40, 50 minutos de um debate, que acho que também vai ser muito rico, onde todos vocês da plateia estão convidados a participar, opinar, perguntar e trocar ideias. A ideia é a gente fazer novamente, como em todos os workshops, uma coisa com uma grande participação de todos. É um workshop, é uma troca de ideias. Obrigado, Caio, obrigado a todos, boa apresentação para você. Obrigado, doutor Rodrigo. Deixa eu passar a vinheta. Agora sim. Obrigado, doutor Rodrigo, de novo pelo convite, em nome da XP. Em nome da XP e da Blue 3, nosso escritório aqui de representação aqui na cidade. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho para vocês sobre as nossas perspectivas econômicas para esse ano. O passador? No púlpito. Está ótimo. Nossas perspectivas econômicas para esse ano, né, e para o ano que vem, principalmente, aqui no Brasil e no resto do mundo. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Caio Megali, como o Dr. Rodrigo falou, economista-chefe da XP. Estou na XP há 2 anos. Antes da XP, eu tive uma passagem pelo governo, né, tanto no governo de São Paulo quanto do governo federal. E mais atrás, né, uma carreira no mercado financeiro, sempre em áreas econômicas, sempre em áreas de pesquisa. E vim para a XP, aceitei o convite da XP há 2 anos, setembro de 2020, justamente para intensificar o nosso trabalho aqui de análises econômicas, análise de cenário, para trocar informações, trocar ideias e ajudar os nossos clientes, parceiros, amigos a tomar decisão. Então, espero que seja útil essa nossa conversa hoje. Quero de novo agradecer a oportunidade, porque é justamente nesses momentos em que a gente consegue fazer com que o nosso trabalho, de fato, se traduza em efetiva troca de informações e troca de conhecimento para as tomadas de decisão. O cenário não está fácil, né? O cenário está difícil. A gente está ainda vivendo os efeitos da pandemia,
na economia global, né? Já não são os efeitos como eram os efeitos iniciais da pandemia, eu vou falar um pouquinho sobre isso, são efeitos, digamos, colaterais de todas as ações que foram feitas para combater a pandemia. O principal deles é a inflação. A inflação é no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil que a gente está vendo a inflação alta, não é só aqui no Brasil que a população empobreceu, né? A pandemia impôs um empobrecimento global da população, né? Os preços ficaram mais caros, os custos ficaram mais elevados, a renda não conseguiu acompanhar essa alta de custos, né? E o fosso de renda entre os mais ricos e os mais pobres se aprofundou durante a pandemia. Então, acho que o grande desafio do mundo agora é ainda reequilibrar. A gente ainda está no processo de recuperação, né, de convalescência do pós-pandemia, mas o grande desafio que nós vamos ter para frente é justamente corrigir esse problema que a pandemia deixou para trás. Mas deixa eu começar aqui a minha apresentação com esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico que eu gosto de mostrar para iniciar a nossa conversa aqui, que é um gráfico que conta muito a história de como a pandemia afetou a economia global. Eu explico o gráfico para vocês. Esse gráfico aqui é um índice de preços de commodities. Commodities são bens de produção, né, insumos de produção. Então, são commodities agrícolas, grãos, algodão, commodities metálicas, cobre, alumínio, minério de ferro, ou commodities de energia, petróleo, gás natural, etc. A Bloomberg, aquela agência de notícias, pega preços desses diversos produtos que eu mencionei e cria um índice, né, de preços, que pode ser entendido como um índice de custos de produção, né? Você quer produzir frango, você vai precisar comprar milho, você quer produzir uma camisa, você precisa comprar algodão, você quer produzir um caminhão, tem que comprar lá aço, tem que comprar todos os insumos, a gente precisa de energia para produzir, precisa de combustível, então são custos de produção. E esse gráfico começa em 2019. Vocês percebem que no início da pandemia, ali deixa eu ver se tem um ponto, tem. Entre dezembro de 19 e março de 20, o primeiro choque da pandemia no mundo foi um choque recessivo e deflacionário, né? Ou seja, não precisa lembrar ninguém aqui, todo mundo em casa, ruas vazias, tudo fechado, né? E o comércio internacional parou, a produção internacional parou, os custos de produção, num primeiro momento, despencaram, né? A gente começou a prever uma grande recessão, uma grande deflação no mundo. Só tem que 3 coisas aconteceram que reverteram rapidamente esse processo. Deixa eu ver só se ela atende o telefone ali. Vamos lá. O primeiro efeito, né, o primeiro fator que inverteu essa tendência foram os programas de transferência de renda, né? Eu estava no governo naquela época e a discussão ali era o seguinte: olha, as pessoas estão morrendo nas ruas, a economia parou e a gente não pode deixar, se era verdade que ali o outro lado da esplanada, o Ministério da Saúde precisava cuidar de não deixar as pessoas morrerem, né, e os ministérios da saúde ao redor do mundo estavam com esse foco, os ministérios da economia, das finanças, não podiam deixar as pessoas físicas e jurídicas morrerem financeiramente. A gente não podia deixar os fluxos de pagamentos parar. Eu lembro que no início a discussão era assim, tem que ter um grande perdão. Ninguém precisa pagar imposto, ninguém precisa pagar fornecedores. Não, ao contrário. Os fluxos financeiros precisam continuar, né? Mas para que isso acontecesse, a gente precisava dar dinheiro para as pessoas. Não tem jeito, as empresas estavam sem caixa. As famílias estavam sem caixa. Então, os programas foram programas muito intensos de transferência de renda, transferência de crédito barato, programas de sustentação de emprego, quer dizer, ninguém demite, o governo paga a diferença. Foram mais de 10 trilhões de dólares transferidos dos governos para o setor privado durante os primeiros 12 meses da pandemia, né? Ou seja, é uma injeção muito grande de recursos na economia. O segundo fator foi que a economia surpreendeu com a sua capacidade de continuar funcionando mesmo em distanciamento social.
É claro que alguns segmentos, por exemplo, segmento de eventos, restaurantes, turismo, não teve jeito. Esses tiveram uma parada brusca. Agora, o setor de saúde continuou funcionando, a agropecuária passou batido pela pandemia, o setor financeiro, eu me lembro bem das histórias, era assim, pandemia fechou tudo, a gente estava no escritório, eu estava no governo ainda, mas a gente ouve as histórias de vários bancos, inclusive da XP, você desplugou o computador do escritório num dia, botou nas costas, literalmente levou o computador para casa, plugou, continuou trabalhando, né? A gente se surpreendeu com as tecnologias podendo fazer com que as economias funcionassem normalmente. E o terceiro foi que a vacina acabou chegando mais cedo do que se esperava. Eu lembro já no final de 2020, já tinha uma vacina que funcionava e isso melhorava muito a perspectiva de crescimento. Porque no início, vocês lembram, né? A gente não sabia se ia durar 1 ano, 5 anos, né? Com a vacina, a reabertura pode ser garantida mais rapidamente. Esses 3 fatores fizeram com que a economia recuperasse muito rapidamente já a partir de meados de 2020. E nós tivemos, entre meados de 2020 e o final de 2021, um crescimento muito forte da economia global, puxado na primeira fase por consumo de bens duráveis, ou seja, as pessoas estavam em casa, com dinheiro no bolso, crédito barato, saíram comprando, né? E aí, principalmente, televisão, geladeira, automóvel, começou a faltar esse tipo de produto. Material de construção, né? Eu me lembro ali no final de 20, começo de 21, não tinha cimento, não tinha tijolo, não tinha aço, não tinha madeira, porque todo mundo falou, estou aqui em casa, vou fazer uma reforma da minha casa, vou comprar uma casa nova, vou construir. O setor de construção continuou funcionando muito bem, e isso impulsionou muito a demanda por esses bens, começou a faltar produto, os custos de produção começaram a subir rapidamente, a inflação já começou a subir naquele momento. Do lado da política econômica, esse era um risco calculado. A gente sabia que injetar muito dinheiro na economia poderia gerar inflação lá na frente, mas não era uma preocupação. Era o seguinte, se gerar inflação, quando e se, a gente cuida disso depois. Primeiro a gente tem que reverter o paciente aqui, né? Depois, se gerar um efeito colateral lá na frente, a gente cuida dele, né? O efeito colateral claramente poderia ser a inflação, e ela já estava clara, a aceleração dela ao longo de 2021. Falei da primeira fase de bens duráveis, a segunda fase foram os serviços, porque conforme a economia foi reabrindo, a gente foi tirando o atraso, né? Você comentou aqui, né? Tirar o atraso, né? Fomos tirando o atraso do que nós não fizemos durante a pandemia, independente do custo. Todo mundo concorda aqui comigo que passagem aérea está pela hora da morte, né? Você vai comprar uma passagem, é uma loucura. Só que, você está 2 anos sem viajar com a família? Não, vou fazer uma viagem, depois, tudo bem, essa eu pago mais caro, aí depois eu seguro ali na frente. Então, eventos a mesma coisa. Só essa semana eu tive em 3 cidades diferentes, estive em Porto Alegre, estou aqui em Ribeirão Preto. Era para eu estar no Ceará, está uma pessoa comigo do meu time lá no Ceará, porque tem muitos eventos que eram para ter acontecido em 2020, 2021, que agora estão acontecendo de forma acelerada. Então a gente está tirando ainda, isso ainda tem esse efeito sobre a economia. Então primeiro bens duráveis, depois serviços, uma reação forte da economia. E os custos de produção subiram entre meados de 20 e final de 21, mais de 70%. Esse é o primeiro movimento aqui, tá certo? Quando entramos esse ano, a história é o seguinte, né, já do ponto de vista econômico, ficou para trás o problema da pandemia, pelo menos a parte mais aguda da área econômica da pandemia, né? Agora a gente precisa começar a lidar com o efeito colateral de todos os remédios que nós demos durante a pandemia, injeção de renda, fechamento de portos, isso gerou efeito, né, gerou consequências, né? Ficar com portos na China e na Europa fechados por tanto tempo gerou falta de insumos, gerou aumento de inflação, né? Dar tanto dinheiro para as pessoas, para as empresas, gerou aumento de inflação. E agora era a hora de, como eu falo, virar o disco da política econômica, né? Sair da expansão, né, dos auxílios e começar a pisar no freio. Quando eu falo virar o disco, revela um pouco a idade, né? Principalmente ali na XP, tem muita gente nova, as pessoas não entendem direito o que eu falo com virar o disco, mas é isso, né? Sai né? Agora a gente tem que... né? Não é isso aí? Ir para o... Né? Enfim. E era essa história, né? Vamos começar. Esse ano seria um ano de subida de juro gradual,
pisada no freio gradual, reabertura gradual, né? E a alta da inflação, que a gente viu muito pesada ao longo de 20 e 21, começar a reverter. O problema é que, literalmente, como diria o Garrincha, tinha que ter combinado com os russos, né? E não deu, né? Na hora em que, isso refletindo aqui um pouco o que a gente ouve dos nossos analistas geopolíticos, o presidente da Rússia percebeu que este seria um momento, né, com alta forte de custos de produção, assim, com inflação sendo um problema no mundo e os governos ainda meio deixando correr um pouco a inflação, ainda meio sem preocupação com isso. Falou, pô, esse é o momento que, se eu fizer a invasão na Ucrânia, e ele sabia que ao invadir na Ucrânia ele ia dar esta pancada adicional aqui no preço das commodities, porque a Rússia produz petróleo, a Ucrânia produz grãos, produz fertilizantes. Ele sabia que ia dar mais um choque nesse equilíbrio nos custos de produção e ia ter uma pancada adicional aqui. Ele faz isso, a inflação no mundo, que era um problema, virou um problemão. O tempo que os bancos centrais tinham para gradualmente recolher os estímulos virou muito pequenininho, eles precisaram passar a pisar no freio mais rapidamente, né? Então a história... Quando a gente virou o disco, a gente achava que ia ser uma desaceleração gradual, tirada gradual de estímulos e um processo que gradativamente se reequilibraria aqui. Com a guerra, a urgência de tirar os estímulos e de pisar no freio ficou muito maior, né? Olha aqui os índices de inflação no mundo. Esse gráfico mostra muito como a inflação é um fenômeno global, né? Eu peguei a inflação ao consumidor, em laranja é o nosso tradicional IPCA, e aqui tem outros índices, para Reino Unido, México, Europa, Brasil e Estados Unidos. Historicamente, são níveis diferentes de inflação. Aqui o Brasil, um nível normalmente maior, que é o laranja, o México, o amarelinho, aqui um pouco mais embaixo, descorrelacionado do Brasil, descorrelacionado dos outros, Estados Unidos, Europa e Reino Unido, inflação muito mais baixa e esses sim mais sincronizados. Agora, olha o que acontece em 2000, a partir da pandemia. Todos caem um pouquinho juntos e depois, a partir do ano passado, todos começam a disparar. Em 21 dão uma primeira subida e com a guerra dão uma antenada adicional, né? Hoje a gente está vendo inflação no Brasil em 12%, mas a inflação nos Estados Unidos, no Reino Unido e na zona do euro está em 10%. É mais assustador, mais preocupante a inflação a 10 nos Estados Unidos que a 12 aqui. Bem, a 12 aqui a gente está mais acostumado, né? Lá, eles não viam, é uma geração inteira sem ver inflação nesse nível. A última vez que tinha batido a inflação a 10% foi quando o filme ET foi em cartaz, né? A turma até brincou, a inflação extraterrestre, não sei o que e tal, porque 1982... foi a última vez que tinha batido, ou seja, exatamente 40 anos. A gente está num pico de exatamente 40 anos que a inflação não estava tão alta nos Estados Unidos e na Europa. Isso gerou uma necessidade, como eu falei, de uma pisada no freio brusca da política econômica que provoca esta virada. Isso aqui mexe muito com os mercados financeiros. Esta virada dos títulos públicos, né, dos juros dos títulos públicos de Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido. Esse gráfico é um gráfico que começa em 2000, são 22 anos de dados, para vocês terem uma ideia aqui da tendência, né, de juros. A gente vinha de 20 anos de queda de taxas de juros, desde aqui de 2014 e 2015, juros de 10 anos na Alemanha eram perto de zero. Isso significa o seguinte: você empresta dinheiro para o governo, 10 anos depois ele te devolve exatamente o mesmo valor. Você emprestou lá 100 euros para o governo, 10 anos depois ele te devolve 100 euros. E as pessoas gostam disso, porque se sentem seguras e lá não tinha inflação, né? Então não tem problema fazer isso. Na Espanha é a mesma coisa, a Espanha é um pouco mais, é 1% ao ano. Reino Unido, 0%, chegou a ficar negativo. Estados Unidos, 2%, chegou a ficar abaixo de 1%. Só que agora, olha o que aconteceu com o título da Alemanha, ele saiu de negativo para 2% muito rapidamente. Na Espanha também, na Reino Unido também. Quando os juros sobem muito rapidamente assim, olha como muda rápido a percepção. As pessoas estavam satisfeitas em emprestar o dinheiro para o governo e render 0%. De uma hora para outra passou a render 2% ao ano, né? Quando você faz isso em 20 anos, você tem uma taxa de juros aí de quase 30%.
Né? Antes você emprestava 100 e ficava feliz em receber 100. Agora você empresta 100 e vai receber 130. Pô, agora que eu quero comprar mesmo esse título. Então isso tem um poder muito forte de enxugar liquidez e reduzir investimento, reduzir atividade econômica. E pior ainda, quem fez um financiamento com juros muito baixos, porque nesses países os financiamentos eles são muito pós-fixados, ou seja, eles vão sendo ajustados conforme a taxa de juros sobe. Imagina um sujeito que estava nos Estados Unidos, comprou uma casa há 2 anos atrás com juro de 0,5% ao ano, o cara fez a conta, falou, 0,5% ao ano, cabe tranquilo no meu orçamento aqui. Esse mesmo juro pulou para 3, multiplicou por 6. Então, se ele tinha que fazer um pagamento ali de $1.500, $2.000 por mês, virou 10, $12.000. Quebrou o cara. Né? Então, este movimento aqui vai provocar, e já está provocando, uma recessão global. O mundo, no segundo semestre, vai ter uma parada brusca. E é uma parada brusca que precisava, dado que a temperatura do corpo aqui do indivíduo não estava nos 36,5, estava com 42 de febre aqui. Nem sei se é possível isso. Os custos de produção muito elevados. Tá certo? O consumo muito forte, né? A atividade muito aquecida. Precisava dar uma pisada no freio. E olha como isso já está acontecendo. Olha esse gráfico aqui, eu atualizei ontem, tá? Este movimento aqui aconteceu nos últimos 10 dias. Ainda é muito alto, mas acho que começou o efeito, tá? Eu acho que agora a gente vai começar a entrar num período em que... Né? Então, por isso que eu quis fazer essa longa introdução, porque é tudo parte do mesmo ciclo. A gente estava equilibradinho, até antes da pandemia, aí veio um choque que jogou a gente para um lado, aí veio um caminhão de remédio que jogou a gente para o outro, né? Gerou um monte de efeito colateral, agora a gente tem que pisar no freio de volta para trazer de volta. Né? Então, a gente está numa grande tempestade desde o começo de 2020, e ainda vamos, ao longo desse ano, já é o 3º ano, né, 20, 21 e 22, ainda passar por isso. Né? E acho que vai entrar em boa parte de 23. Minha expectativa, tá, é que segundo semestre de 23, a gente tenha passado por mais essa fase do ajuste. Né? E aí a gente consegue se reequilibrar lá na frente. E aqui eu quero fazer uma comparação, que é muito importante, agora falando para o lado positivo, entre o que aconteceu em 2020 e o que aconteceu em 2008. 2008, a crise financeira internacional era uma crise profunda na economia. É como se você estivesse dirigindo um carro na estrada e o motor do carro pifou, fundiu. Sistema financeiro sobrealavancado, quebrado, né? Empresas quebradas, famílias sobreendividadas, governos sobreendividados, os Estados Unidos estavam quebrados, a Europa estava quebrada. Quando isso acontece, o carro não vai voltar a funcionar logo depois. Né? Não é esperar esfriar, vira a chave e anda de novo. O motor fundiu. Nós precisamos quase 10 anos de juro baixo, reestruturação do sistema financeiro, desalavancagem das famílias, para que esse problema fosse resolvido. Agora, é diferente. A economia estava bem, o motor estava funcionando direitinho. O carro parou porque entrou um obstáculo na estrada, que foi a Covid. Todo mundo teve que pisar no freio, mas com a economia saudável. Na hora em que esse obstáculo começou a sair da frente, que foram aquelas coisas das tecnologias, né, da vacina e tudo, o obstáculo começou a sair da frente. Você deu um impulso no carro, que foram os estímulos todos, virou a chave, pisou no acelerador, o carro saiu cantando pneu. Né? O motor estava funcionando. Agora está crescendo, agora a gente foi para os 160 km por hora. Né? E tem radar ali na esquina, tem um caminhão, tem que pisar forte no freio. Exagerou para um lado, exagerou para o outro. Tal. Isso aqui são características muito mais de uma ressaca do que de uma doença grave. É uma ressaca, vocês nunca devem ter tido ressaca, assim, eu já tive na minha vida. É desagradabilíssimo, né? É horroroso, mas passa. Depois de 1, 2 dias passa.
né? Mas você precisa, né, se cuidar, né, mas passa. Então, acho que a gente está passando por isso. Tá? Acho que a gente vai passar por uma grande ressaca na economia global, recessão, crescimento baixo. A Bolsa, lá fora, reflete isso. Né? A Bolsa ela antecipa muito desse problema. Né? Olha o que aconteceu com a Bolsa. Enquanto a economia recuperou da pandemia, Bolsa americana, Bolsa europeia, forte crescimento, só que desde a virada do ano, quando começou a vir guerra, vai ter que pisar forte no freio, então a Bolsa já antecipa esse processo. A economia ainda não entrou em recessão, a recessão está começando agora, só que a Bolsa já antecipou esse processo. A Bolsa americana caiu 23% das máximas, a Bolsa europeia já caiu 22%. Ou seja, significa que é hora de comprar? Não. Não, porque a gente ainda... se medicina não é uma ciência exata, economia é menos exata ainda. A gente não tem a menor ideia se a quantidade de remédios que o Fed já colocou de alta de juros vai ser suficiente ou não para o tamanho da pisada do freio que a gente precisa. A gente só vai descobrir isso ao longo do tempo. Mas a minha sensação é que o risco ainda está da gente precisar de mais, porque a inflação está muito alta, do que de menos. Quando eu olho para a Bolsa Americana no histórico das recessões, em média, a Bolsa Americana cai 30% a 35% quando tem uma recessão nos Estados Unidos. Caiu 25%. Então, acho que ainda tem uns 10%, possivelmente, para cair. Mesma coisa na Europa. Então, eu ficaria de olho. Né? Acho que tem oportunidades no mercado financeiro em breve. Os preços caíram bastante. Mas a gente tem uma máxima no mercado que é o seguinte: não tente pegar uma faca caindo. Né? Deixa a faca cair, espera, aí depois você vai lá e pega no cabo, mesmo que você perca o primeiro movimento. Então, a minha impressão é que a faca ainda está caindo, não é o momento ainda de tomar risco de forma mais agressiva, mas pelo menos, é uma situação bem diferente do ano passado, porque ano passado a gente ainda não estava, a inflação estava subindo, os bancos centrais ainda estavam com corte de juros, tinha ameaça de guerra. Agora tudo isso já aconteceu, a notícia ruim já veio, a bolsa já caíram, então acho que a gente já está mais avançado no processo de ajuste, claramente, do que a gente estava lá atrás, mas as incertezas ainda são grandes. E nós aqui, né? E o Brasil nesse ambiente? Primeira coisa a notar é que o Brasil está relativamente bem em comparação com o resto do mundo, pelo menos em termos de crescimento econômico. Este gráfico aqui, ele mostra o PIB brasileiro ao longo, né, desde 2010, em nível de produção. Está aqui aquela recessão de 2014, 2015, que todo mundo conhece, né, despencada lá no pós-Copa do Mundo, depois uma recuperação gradual a partir de 2016, 17, 18, 19, aí a pandemia teve o apagão, a volta rápida. E agora, em vermelho é projeção, tá? A gente já está aqui, a gente já está voltando a crescer. Isso aqui é a reabertura da economia, esse aqui são todos os estímulos econômicos, né? Nós estamos retomando aqui o processo. Aqui está a ressaquinha, né, que eu falei que vai vir, vai lá fora, vai bater aqui para a gente também, mas a nossa impressão é que passada a ressaca a gente volta a crescer e com um fator interessante. Nós estamos com uma recuperação de emprego muito boa, né? Amarelo é o nível de emprego formal, preto é o nível de emprego informal. Nós já recuperamos o que perdemos na pandemia e estamos crescendo aqui na margem. Tem mais pessoas empregadas no Brasil hoje do que tinham no pré-pandemia. Mas aí você fala assim, mas a sensação não é essa, né? A sensação é de empobrecimento. Uma coisa não exclui a outra. As pessoas estão empregadas, mas a renda real, em média, está 7% abaixo do que estava antes. Então, quem está empregado hoje, está empregado, mas passando pior do que passava lá naquela época, e quem está desempregado, mas se virava de alguma forma. Agora está mais difícil se virar porque as coisas estão mais caras. Então, a sensação é ruim ainda, né? Mas pelo menos o emprego deu uma voltadinha. Por que o Brasil ficou melhor aqui, tá, com essa recuperação? Primeiro, eu acho que a gente teve um processo de muito sucesso na reabertura da economia. Né? Se vocês tentarem lembrar um pouco aqui da história, vamos voltar aqui para janeiro, fevereiro, março de 2021, havia uma grande incerteza, a gente sabia que tinha vacina por aí, mas havia uma grande incerteza se a gente ia ser capaz de vacinar a população brasileira e se essa vacinação ia funcionar para reabrir a economia. Acho que nós fomos bem, independente dos ruídos, independente
de quem tem razão, de quem não tem razão. O fato é que o Brasil, acho que passou pela pandemia e, do ponto de vista econômico, e reabriu a economia de forma melhor do que muitos países na Ásia e muitos países na Europa. Os nossos casos hoje estão mais baixos, mortes, internações mais baixas do que no resto do mundo. Acho que isso permitiu que o ano de 22 tivesse uma atividade econômica no Brasil melhor que no resto do mundo. Mas tem um outro fator que é muito importante. Lembra aquela alta de custos de produção? Aquilo é ruim, aumenta a inflação, só que para nós tem um aspecto positivo, porque a gente produz aquele negócio. A gente produz grãos, a gente produz petróleo, a gente produz minério. Álcool. Então, assim, quando commodities sobem no mundo, é um choque de inflação, mas para quem produz e fornece para o mundo, é positivo, que é o caso do Brasil. Falei para vocês que eu tive em Porto Alegre, em Caxias nas últimas 2 semanas. Estou aqui em Ribeirão Preto, tive há 3 semanas atrás em Lucas do Rio Verde, em Goiás. Ou seja, você passa por esse cinturão todo que vai lá de Caxias do Sul e vai até a região do Mapitoba lá em cima, não tem crise, meu amigo. É muita renda. O agronegócio representa quase 30%, movimenta quase 30% do PIB brasileiro. Então, isso está nos colocando numa posição relativamente favorável. E tem outra, né? A Ucrânia também produz grãos, mas a Ucrânia está no centro aí de um problema geopolítico que vai durar muito tempo. A gente está longe desse bicho. O Brasil tem sido visto hoje pelos investidores internacionais, do ponto de vista geopolítico e estratégico, como um país que está longe dos conflitos, está bem posicionado para produzir e fornecer não só commodities, mas até produtos industriais para os Estados Unidos e para a Europa, que estão querendo fugir da China, daquela concentração na China, e diversificar mais um pouco as fontes de produção. Vamos ter um ciclo político pela frente, que obviamente sempre traz incerteza, sempre traz volatilidade, mas isso faz parte dos ciclos democráticos. Vou falar um pouquinho de eleições daqui a pouquinho para vocês, mas claramente, pelo menos comparando com os nossos vizinhos, a nossa eleição aqui tem bem menos potencial de gerar incerteza e gerar volatilidade do que aconteceu no Chile e na Venezuela. Na Colômbia. Que eram eleições de candidatos desconhecidos, pelo menos aqui são 2 caras que já foram presidentes, um ainda outro foi, então são de alguma forma conhecidos do mercado financeiro, conhecidos dos investidores e dos investidores internacionais. Não estou dizendo que vai ser tranquilo, que é tranquilo, é polarizado, a gente pode falar mais sobre isso aqui, especialmente aqui no debate, mas em economia, principalmente em fluxos de investimento internacional, é sempre legal pensar de forma relativa. O Brasil, com todos os seus problemas, não é a Rússia, não é a Turquia, nem a Colômbia e nem o Chile, é um país muito mais estável do que eles, e tem commodities. E não tem, aí tem mercado interno, tem todas aquelas coisas que têm atraído fluxo de capitais. Então, de alguma forma, isso aqui está refletido nessa melhora da economia brasileira. Eu falei sobre tudo isso. Agora, aqui a inflação pegou e acabou pegando até mais do que em outros países. Como eu falei, a inflação aqui chegou patamar aqui de 12%, está rolando alto aqui ainda. A gente acha que a inflação vai cair gradativamente ao longo do tempo, porque agora está todo mundo pisando no freio, agora os custos de produção vão começar a cair. Agora, lembrem que inflação não é nível de preço. Inflação é variação de preço. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: se a gasolina chegar a 10 e ficar em 10 por um ano, qual a inflação da gasolina naquele ano? 0. Então a inflação vai cair, mas os preços não vão cair. Podem cair um pouquinho, vocês estão vendo que vão parar de subir. Mas aquela sensação de empobrecimento e perda de renda real, essa vai continuar com a gente por um bom tempo. Certo? Então, mas só que na hora que a inflação começar a cair, aí o nosso Banco Central aqui, que se antecipou a esse ciclo de alta de juros, o mundo está começando a acelerar a alta de juros agora, o nosso Banco Central já fez todo esse processo aqui, já saiu do juro de 2, que era muito baixo, mas era um juro de emergência,
já estamos aqui chegando na nossa conta em 13,75 e vamos ficar um bom tempo aqui, um ano mais ou menos, né, de meados desse ano até meados do ano que vem, com um juro lá em cima, justamente para administrar essa cura dos efeitos colaterais. Vamos ter a ressaca. Só que aí, quando a inflação começa a virar, aí eu acho que o Banco Central vai ter espaço para cortar os juros. Tá? E aí, quando o Banco Central tem espaço para cortar juros, a perspectiva de crescimento melhora e a Bolsa, que tinha caído, né, muito, começa a virar. O que isso significa aqui para os nossos investimentos? Né? Entrando aqui um pouco mais na especialidade do pessoal da Blue 3, que conhece isso aí muito melhor do que eu. Mas isso significa o seguinte, olha, vai ter uma oportunidade boa aqui de recuperação de mercados para frente. De bolsa, principalmente, aqui, lá fora. Mas duas coisas. Primeiro, a faca ainda está caindo, né? E segundo, a gente não sabe onde vai parar os juros americanos, a gente não sabe como é que vai ser o processo eleitoral aqui, a gente não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda, da Economia em janeiro de 2023. Né? Pode ser o Paulo Guedes, pode ser o Paulo Guedes pode se cansar e o Bolsonaro pode escolher alguém maluco para ser o ministro. Pode ser o Henrique Meirelles, se o Lula ganhar e quiser o Henrique Meirelles, pode ser, chutando aqui, tá? O Boulos, para exagerar, né? Obviamente aqui eu tô exagerando para um lado e para o outro, mas isso aqui, como tem essa incerteza, isso pesa no mercado. Até o início do ano que vem, eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara do Fed, vai ter uma visão mais clara do processo eleitoral aqui. Esses riscos, se saírem de fato da frente, aí eu acho que a gente vai ter um bom período de recuperação nos mercados, e tem uma boa notícia nesse sentido, né? Quando a gente estava aqui, quando a Selic estava em 2, e eu chegava para você, espera aqui, não é o momento. Você fala, espera, 2% de juro ao ano, o dinheiro queima na mão, né? Você fica desesperado. Agora o juro está indo para 14. Então, os juros altos nos dá a tranquilidade, né, para esperar e esperar a melhor oportunidade. Se você deu uma bobeada ali na gestão das suas contas e esqueceu dinheiro na sua conta por 6 meses, quando o juro estava em 2, você olha e fala, putz, que bobagem que eu fiz. Agora, se você esquecer dinheiro no CDI agora, você vai ficar feliz até, né? Porque você vai ter escapado de queda de bolsa e o juro está alto. Então, os juros altos nos dá a tranquilidade para esperar, acompanhar o movimento e acompanhar esses riscos que eu mencionei aqui, inflação no mundo, guerra, alta de juros do Banco Central americano, processo eleitoral brasileiro, né? E aí fazer os investimentos com um pouco mais de tranquilidade. Taxa de câmbio. Deixa eu falar um pouquinho sobre taxa de câmbio rapidamente aqui para fechar aqui na nossa conversa. O câmbio no Brasil, eu gosto de olhar o câmbio no Brasil comparado com outras moedas, tá? Durante o processo da pandemia. Austrália, África do Sul, Chile, Colômbia, Singapura, México. O Brasil, aqui o real é sempre o azul e em laranja é a moeda com quem eu estou comparando. Tá? Vocês veem que no início da pandemia todo mundo depreciou junto, mas ao longo do tempo as outras moedas se valorizaram, melhoraram, voltaram até para o período pré-pandemia, que no caso do Brasil seria 4. Até Chile e Colômbia, antes das crises políticas, também melhoraram. E o Brasil ficou lá em cima, muito volátil, né, entre os 5 e os 5,80, por causa de ruídos políticos, por causa de incertezas fiscais, o Brasil é muito endividado. Mais recentemente, com essa melhora que eu falei na margem, alta de commodities e tal, o que aconteceu com o real é que ele veio para um patamar que mais perto de 5, e as outras moedas deram uma pioradinha, né, porque os juros americanos subiram, teve crise política e tal. Então eu acho que hoje, há um ano atrás, eu falaria para vocês, o real está muito desalinhado, a 5,50, com o mundo lá embaixo, o Brasil está muito desalinhado. Hoje, com o real perto de 5, esse é meu número, tá? 5, eu acho que a gente está passando por um estressezinho agora, porque ainda tem incerteza nos Estados Unidos, tal, mas eu acho que isso volta. Meu número para o real é 5. 5 esse ano, 5,20 no ano que vem, em torno desse patamar, eu acho que a gente está mais equilibrado agora. E fecho aqui a minha apresentação com os meus números, né? Então, essas são as nossas projeções para crescimento esse ano, no ano que vem, crescimento, inflação, Selic, eu falei um pouco disso para vocês, eu acho que a chave aqui é espaço para cortar juros,
mas, obviamente, de 22 para 23 vai ter uma mudança política importante, né? Ou não, a gente vai precisar acompanhar. E a forma como a política econômica vai ser conduzida a partir de 2023 vai ser muito importante, vai ser chave para que esse cenário se realize. E aí eu chamaria a atenção para duas coisas. Primeiro, foco nas políticas de curto prazo, ou seja, cuidar da inflação, cuidar das contas públicas. Não dá para desalinhar disso, porque o Brasil é um país com inflação alta e endividamento alto, né? Então, o Brasil, cuidar de um país é a mesma coisa que cuidar da empresa, cuidar de casa. Se a gente está com inflação alta, contas desalinhadas, você não consegue planejar o futuro. E um olho no curto prazo e um olho no longo prazo. Reforma tributária, reforma administrativa, continuar a melhorar o Brasil institucionalmente. Esses são os dois focos que a gente tem que acompanhar a partir de 2023, mas eu vou deixar para falar isso em mais detalhe na nossa mesa redonda aqui. Muito obrigado, doutor Rodrigo, de novo pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia. Obrigado, viu? Obrigado, Caio. Parabéns pela excelente apresentação, muito clara, muito objetiva e, principalmente, falando um pouco a linguagem do cotidiano, né? Não só o economês, porque a maioria da plateia não é economista. Então, muito obrigado pela fluidez da palestra. Eu vou agora convidar para compor a mesa junto comigo e com o Caio, colocar óculos, né, que a gente já não enxerga mais as letras pequenas, né? Já passamos dos 40, né? Então, chamar agora o Paulo Oliveira Mota Júnior. O Paulo, além de um grande amigo nosso, parceiro de negócios, ele é engenheiro metalúrgico, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, Master in Management pela McGill University de Montreal e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia. E é CEO da empresa Cerradinho Bio, uma das líderes do mercado brasileiro em energia. Então, prazer enorme ter você aqui com a gente, Paulo. Obrigado pela presença em mais um workshop. Na sequência, eu vou chamar o meu amigo Renato Machado de Almeida. O Renato é partner na WMA Consultores Associados. Ele atua no mercado financeiro desde 1987, ano do meu nascimento. Bom, está aqui no teu currículo. Foi Managing Director responsável pela área comercial do Citi Private Bank no Brasil por 7 anos, incluindo os escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Miami e Genebra. Muito obrigado pela tua presença e por todo o auxílio que você me deu, junto com o Sérgio, nessa jornada turbulenta da economia nos últimos 2 anos, Renato. Bom, eu queria começar a mesa, só para dar uma estimulada, passando agora o microfone para o Caio fazer uma pergunta para o Paulo e uma pergunta para o Renato. Obrigado, Rodrigo, doutor Rodrigo, pela oportunidade da primeira pergunta, né? E eu acho que é o seguinte, né? Eu tentei descrever aqui para vocês mais ou menos toda a turbulência que a gente passou. A gente ainda está num efeito de ajuste e temos ainda um cenário muito, muito complexo pela frente. Queria ouvir de vocês dois, primeiro, né, nos negócios, na vida real, como administrar a empresa e planejar um ambiente como esse, e também na gestão de patrimônio, na gestão de recursos, como navegar nesse ambiente que ainda deve ser incerto por bastante tempo, né? Joia. Bom dia a todos. Parabéns à Gesti pelo workshop de novo. Prazer estar com vocês. Acho que o desafio aqui colocado pelo Caio, né, de compartilhar um pouco da experiência que a gente passou, e principalmente no setor nosso da Cerradinho Bioenergia, que produz energia limpa na forma de etanol e de energia elétrica. Esses 2 anos e pouco, são exemplares, né? Aquele gráfico que o Caio mostrou da commodity, no começo da pandemia, nós tivemos ali, em março, a gente simplesmente falou, acabou o mundo, porque todos os nossos clientes, as grandes distribuidoras, tanto de energia quanto de etanol,
mandaram carta para a gente e falaram assim, ó, não honro mais contrato, não sei o que vai acontecer, não, força maior, não posso comprar o que falei que ia comprar de você. Né? E assim, o que a gente faz? Eu gostei muito da analogia aqui, né? Não pega a faca enquanto ela está caindo. Né? E logo depois a gente viu as coisas mudarem, e o gráfico que o Caio mostrou da commodity mostra bem o que aconteceu para o nosso setor, que é um setor de commodity. Então, nós tivemos os 2 melhores anos, talvez, de resultado da nossa história. Né? E eu acho que a gente que está no mundo de commodity, e o Brasil, o PIB depende muito disso, a gente aprendeu que ela é cíclica. Né? E uma hora vai lá para cima com esses fatores e ela vai vir para baixo. E talvez o que o Caio mostrou para a gente, de todas essas ações de aumento de juro global, né, tentando segurar a inflação, aquele gráfico que foi lá para cima, ele vai vir para baixo. Já mostrou que até tem sinais ali de que está vindo para baixo. E a gente tem que se preparar, porque os preços vão cair. Né? Então, eu acho que assim, o que nós aprendemos ao longo da vida trabalhando com commodity, e especialmente nesses momentos de crise, é que a gente tem que aproveitar os bons momentos para corrigir aquilo onde a gente não é bom, ganhar competitividade e se preparar para o momento que vai vir à frente, que é um momento mais difícil. E a minha expectativa é essa. Talvez a gente ainda desfrute mais um pouquinho de alguns meses de bons preços de commodities, falando em termos de média histórica, mas a gente vai ver isso reduzindo e a gente tem que ter competitividade. Eu fico contente no caso da nossa empresa, assim como tem outras empresas no Brasil, que aproveitaram esse período, tanto com tecnologia, quanto repensando os seus fluxos, repensando a sua forma de servir, para estar mais preparada. Né? Nós, por exemplo, a gente deu um passo importante de uma diversificação de matéria-prima. Nossa matéria-prima era só a cana-de-açúcar. Hoje a gente trabalha com milho, a gente faz etanol de milho, além do etanol de milho, como um coproduto importante, são componentes para a nutrição animal. E isso deu uma alavancada e posicionou a gente de forma diferente, aproveitando uma outra matéria-prima que no Brasil tem muito valor, bastante produção, que a gente é um grande exportador e, ao usar esse material aqui, a gente gera mais valor aqui dentro do Brasil. Né? Você esteve em Lucas lá, você deve ter visto algo parecido em Lucas. Então, eu acho que a pandemia ensinou 2 coisas básicas, se eu tiro daqui antes de passar para o colega. Um é que a gente tem que ter calma, né? Não reaja de primeira, porque as coisas mudam. E talvez, nesse esforço de baixar a inflação, para muitos de nós vamos falar, nossa, entramos de novo num período que a faca está caindo, o que eu faço? E segundo se a gente está indo bem, se a tua empresa está indo bem, se você está indo bem, lembra sempre que o mundo não é sempre assim. Né? Nós, brasileiros, temos a tendência de ficar igual o pêndulo. Né? A gente vai lá no otimismo exagerado e volta cá no pessimismo exagerado. Então, aproveite o bom tempo para se preparar, porque vai vir período mais difícil, isso é óbvio. Obrigado, Paulo, pelas suas colocações. Passar a palavra para o Renato. Bom, obrigado pelo convite, Rodrigo, obrigado pela pergunta, e desculpe a voz que eu peguei um friozinho lá em São Paulo e foi triste. Mas eu sou engenheiro, né? O Rodrigo teve a gentileza de dizer há quanto tempo, né? E a grande maioria desse tempo eu passei no mercado financeiro, primeiro sempre cuidando de dinheiro. Primeiro do dinheiro do banco, nos primeiros 5, 6 anos, e depois de dinheiro de clientes, né? E dentro do banco, mas agora na minha consultoria. Então, o que eu aprendi nesses anos todos, que eu acho que é o importante, todas essas crises porque a gente passou. Eu estava no olho do furacão de todos, ou na tesouraria, quando teve plano
real, plano Collor, plano etc., ou cuidando do dinheiro de cliente, com todas as crises que vieram aí do mercado internacional e do Brasil. A primeira coisa, e a coisa fundamental, é que a crise ela vai vir, ela vem sempre, e ela é muito boa. Porque é ela que renova as coisas, é ela que coloca, zera tudo de novo e faz as coisas crescerem. O mundo não existe sem crise. Então, o mau humor, o pessimismo numa crise, você tem que buscar sair dela o mais rápido possível, mas ela vai vir e vão vir outras também. Se tudo der certo, vão vir outras. Então, isso faz parte do jogo, né? E o importante, na minha área, é que realmente você sentia a reação dos clientes na crise. Eu não previa a crise, não sabia que a Bolsa Americana ia cair 25%, nem que o dólar ia para 5,20, ia baixar para 4,70 depois. O que é importante nesses momentos aí de volatilidade? É você sentir o cliente. Sentir o teu cliente, se ele está na posição correta. Se o cliente chegar e falar, olha, vamos vender a bolsa, o mercado está muito ruim, não sei o quê, você errou. Você colocou bolsa demais na carteira dele, ou você colocou muito dinheiro fora, quando ele está preocupado de fazer um hedge, porque eu tenho um cliente nessa situação hoje. Ele está preocupado em fazer o hedge, porque ele tem medo de o real cair, porque ele mandou muito dinheiro para fora e ganhou muito dinheiro, mas agora o real caiu para 4,70, ele queria fazer hedge, ficou preocupado. Quer dizer, esse tipo de reação na oscilação, você querer não se sentir bem com a tua posição, é muito preocupante. Então, o que me ensinou esse tempo todo é que você realmente tem que fazer uma alocação quando você não tem crise, para você aguentar a crise. Tá? E não sair vendendo, sair mudando de posição no meio da crise, que daí você vai fazer bobagem. Vai fazer mesmo. Então, eu acho que isso é o ponto principal. Quanto à apresentação aí do Caio, eu achei muito boa. Eu gostaria de pegar um ponto, puxar um pontozinho da apresentação, sem querer repeti-la, obviamente, quando você mencionou que o Brasil tem algumas vantagens na situação que ele está, por ser commodity, por já ter subido o juro antes, que eu concordo plenamente, né? A pergunta que a gente tem que fazer é se a gente vai usar bem isso, né? Porque um país vai bem quando? No longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo você tem isso, preço de commodity, ou piora, melhora, pandemia, mas o país cresce, o país vira alguma coisa melhor, consegue distribuir renda, quando ele tem produtividade, quando a produtividade das pessoas cresce, né? A sua força de trabalho produz mais do que produzia ontem e vai produzir mais lá na frente. E quais são os fatores que eu, como sou engenheiro, então eu sou meio assim, né? Qual é produtividade, não é? Então o que precisa para fazer produtividade, né? Aí você fala, um monte de coisa. Primeira coisa, educação, inovação. A gente está melhorando em educação e inovação? Eu tendo a dizer que não. Nosso ministro foi preso aí ontem, né? O segundo fator, corrupção. A gente está melhorando em corrupção? Não está melhorando em corrupção. O terceiro fator, a questão de capital, né? Acesso a capital. A gente tem fácil acesso a capital? Até tem um pouco, quando o juro era zero, agora o juro subiu, pode ser que piore, né? Lá fora. Está piorando, né? A nossa dívida é alta, nível de endividamento. Então, os fatores que você olha de Brasil, com a eleição vindo em frente, agora daqui a 3 meses, não me animam muito, porque eu não vejo nenhuma das propostas aí nada no sentido de melhorar esses 3, 4 itens básicos aí que são fundamentais para o nosso crescimento de longo prazo. Então, eu acho que a gente pode ter aí um momento bom, né? Então, eu estou com essa cabeça aí de... E tem uma história, mais um minutinho, não sei se estou muito tempo. O meu pai era médico também, ele era neurocirurgião da USP, era um cara muito sério, muito professor. Então, eu conheci alguns alunos dele, e o pessoal reclamava muito que ele era muito bravo, ele era muito exigente, todo mundo tinha que ser... tirava residente da cirurgia quando o cara estava com um pelinho de barba. Ele era muito duro com todos os alunos. E em casa, ele relaxava, e ele era muito divertido com a gente. Éramos 4 filhos. E ele, uma vez, eu era um aluno daqueles alunos, não era o primeiro da classe, ele queria que eu fosse o primeiro da classe. Eu era ali primeiro quartil baixo, vamos dizer assim. E um dia eu cheguei e tirei a melhor nota da classe, na Poli, estudei na Poli, né? Aí eu cheguei, papai, fui o melhor da classe. Ele olhou,
falou assim, pô, melhor da classe, parabéns, hein? Monopólio, turminha fraca, né? Então é mais ou menos que nem o Brasil. O Brasil agora está o melhor da classe aqui dos emergentes e tal. Turminha fraca, né, gente? A gente precisa ser melhor, precisa ir para frente. Essa é a minha posição aí. Perfeito, Renato. Obrigado pelas considerações. Eu queria abrir pergunta para a plateia. Quem quer fazer pergunta? Eduardo já se manifestou lá. E vocês me conhecem, né? Se ninguém perguntar, eu vou aí e passo o microfone para alguém fazer pergunta. Então, vamos trabalhar, pessoal. Pode falar, Eduardo. Bom dia. Eduardo, empresário. Eu queria fazer uma pergunta para o Caio. E, primeiro, parabéns aí pela lucidez, a forma de colocar, com bastante realismo. Mas, assim, às vezes eu fico me perguntando, eu lembro as projeções feitas no final do ano pelos bancos, né? O Itaú, que é um banco que eu respeito muito, deu como -0,5% esse ano de crescimento do PIB. A XP, se eu não me engano, foi neutro, né? Não ia crescer nada. E todo mês estão mudando a posição. Então, é 1,6%, né? 1,6%, é. 0,6 agora colocando. Eu acredito que o governo colocou próximo de 2, né? E provavelmente vai chegar muito próximo da meta colocada, né? Então eu fico me perguntando, já tem 2 anos, né? Conversando com os bancos, as projeções, eu vejo muitos erros, dificuldade de poder enxergar a curva, a mudança, que talvez a economia brasileira esteja passando. Uma das coisas que eu imagino é que saiu um pouco, mudou um pouco a curva na parte de desenvolvimento. A tecnologia entrou forte no Brasil, acho até que o Brasil tem aptidão, até discordando, até, viu, Renato? Acho que a parte de tecnologia nós avançamos muito, né? E educação estão muito longe ainda. E aí fico me perguntando, será que o Brasil, na parte de infraestrutura, esses investimentos todos que foram feitos, saneamento, ferrovia, etc., isso não vai refletir numa mudança estrutural? Então, esse ano, por exemplo, será que a gente não chega perto de 2? Será que o ano que vem está sendo colocado 0,4? Não vai ser maior? Né? Crescimento. Será que a gente não está numa mudança inversa e a gente continua repetindo o mesmo, né? Com uma cultura e uma mentalidade do passado, né? Só colocando uma reflexão, gostaria que você comentasse. Obrigado. Maravilha, não, obrigado pela pergunta. Não, de fato, sim, não tem sido fácil a profissão de fazer projeções econômicas, né? Porque, além de o mundo está passando por essas transformações, eu acho que você tem razão, né? Quer dizer, as transformações tecnológicas no mundo foram muito profundas e aqui muitas delas estão chegando no Brasil, né? O Brasil está se digitalizando mais agora, né? A pandemia trouxe esse efeito colateral positivo, que é a aceleração da digitalização. Em muitas empresas, o Brasil está ficando meio para trás desse processo, fez um catch-up aqui, eu acho que pode ser importante. Concordo com a história dos investimentos em infraestrutura. O Brasil fez muitas reformas relevantes também. Eu não mencionei isso aqui, mas a gente fez a reforma trabalhista. Não foi completa, mas já ajudou bastante. Nós fizemos a Lei da Liberdade Econômica, nós fizemos a reforma da Previdência. Esses marcos legais que foram muito importantes, do saneamento, de ferrovias, cabotagem, que é outro marco legal, que assim, é inacreditável o Brasil ter, por exemplo, plantas importantes de automóveis e outros bens de consumo duráveis no Norte e Nordeste. O mercado consumidor está no Sudeste. Como é que você traz esse bicho, né? essa produção de lá para cá? Pô, pega uma produção de veículos, um navio, põe 2.000 carros no navio, traz de uma vez para o Porto de Santos. A gente faz isso? Não. Por causa de todo o problema da cabotagem. A gente traz por aquelas cegonheiras, sei lá, 10 carros por vez, estradas emburacadas, ou seja, tem muita coisa que precisa mudar. A minha sensação só é que essas mudanças são todas um pouco mais para frente, elas se refletem mais em ritmo de crescimento econômico para frente e elas sozinhas não resolvem. Aqueles pontos que você trouxe aqui, especialmente educação, né, e outras reformas precisam vir para completar esse processo. Talvez o Brasil cresça 2%, cresça 1,5% esse ano. Acho que uma parte do pessimismo do início do ano foi que a gente não percebeu que o processo de reabertura ainda ia ter efeitos por mais tempo. Mas, assim,
no curto prazo aqui o juro está alto, as pessoas empobreceram, eu acho que vai ter uma ressaquinha de consumo, especialmente porque o mundo vai entrar em recessão. Mas, assim, não discuto muito aqui, pode ser 2, 1,5, o ano que vem 1,5. Tá. A minha maior preocupação aqui como brasileiro é como que nós vamos fazer com que esse ritmo de crescimento seja mais alto e mais forte por mais tempo, né? E aí acho que a gente tem que endereçar temas de produtividade e capital humano, né, que ainda falta um pedaço. Pode. Deixa eu só falar a última coisa que você estava comentando. Eu acho que foi perfeito, como você falou. Assim, tem condições, tem oportunidades para a gente aproveitar, mas não vai cair no nosso colo. Eu tenho um amigo que fala que o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade, né? Então, precisamos avançar um pouco mais. E outro ponto que eu queria colocar, só complementando o que ele colocou, eu acho que realmente o Brasil tem, principalmente algumas áreas, claro que tem condição de competir, tem condição de crescer, não tem dúvida disso. Mas esses fatores de educação, e outro fator que apareceu, acho que mais recentemente a gente sente essa divisão interna que tem no Brasil hoje, que tem em outros lugares também, não é só aqui, nos Estados Unidos você vê também, a questão tem amigo meu que não fala mais comigo, porque eu não sou bolsonarista, eu não sou nenhum dos dois, então eu perdi muito amigo dos dois lados, entendeu? É mais ou menos você torcer para a Portuguesa quando está Corinthians e Palmeiras, então você fica ali, os dois te odeiam, porque você não é palmeirense, você não é corintiano. Então, essa divisão aqui do Brasil, de ideologia, de política, que quer destruir o outro, é muito ruim também. Eu vejo que falta muito, às vezes, acreditar, sabe, Renato? Acho que a educação nossa está destruída, né? Principalmente na base fundamental. O pessoal não sabe português nem matemática, que é a base, né? Escolas públicas, né? Felizmente. O pessoal fala muito em educação, o valor do investimento é grande e a gestão é péssima, né? E vem piorando há bastante tempo, né? Está estagnada, né? Então, isso é um atraso grande. Agora, em tecnologia, que pode mudar muita coisa, a gente teve uma mudança grande. O Brasil, se eu não me engano, o Caio me corrija, nós somos o 7º país mais avançado em digitalização no mundo, né? Coisa que a mídia até fala muito pouco, pela essa polarização, né? E isso está ajudando muito o Brasil. Será que isso, com as mudanças da commodity, o Brasil esse ano vai produzir 140 milhões de toneladas de soja e 116 milhões de toneladas de milho? E as áreas que nós temos de passo para poder avançar na agricultura é, no mínimo, dobrar isso. Então, será que só isso, com o investimento da ferrovia, que vai reduzir bastante, né, o custo de frete, a parte de infraestrutura total que está indo, será que isso aí não empurra para o ano que vem e não continua, se o governo não atrapalhar, né? Essa é a minha colocação. Bom, eu queria... Dr. Youssef e o Dr. Davidson. Tem 2 perguntas. Vou passar a palavra para o Dr. Youssef e, na sequência, para o Dr. Davidson. Parabéns, Caio, pela exposição e para os debatedores também. Eu vou fazer uma pergunta que você citou, mas eu queria que você aprofundasse. Eu queria o comentário dos dois, inclusive porque o Renato não me pareceu tão otimista quanto você, com relação ao risco político eleitoral que nós estamos vivendo. A eleição está, se ontem era 100 dias, hoje falta 99. Então, eu queria que vocês aprofundassem aí, já que você citou o Boulos como futuro ministro da Economia. Caio, só antes de vocês fazerem o comentário, eu queria só complementar a pergunta do Youssef. A colocação que eu queria falar, tem o período pré-eleitoral, mas depois tem a eleição. E aí, depois da eleição, muda muito o cenário da economia se o Bolsonaro ganhar ou se o Lula ganhar. Qual seria o cenário previsto com a eleição do Lula? Qual seria o cenário previsto com a eleição do Bolsonaro? Você pediu para eu não te perguntar, mas já que o Youssef levantou a bola, eu tinha que chutar, né? E assim, eu não torço para Portuguesa, eu sou corintiano, então eu tive que chutar a bola, né? Talvez ele tocou num ponto que é Palmeiras. Você não prefere falar do jogo de ontem, Palmeiras e São Paulo? A gente pode discutir um pouco aqui. Olha só, eu não aprofundei meio que de propósito, que eu até falei ali, né? Depois a gente fala aqui um pouco mais no debate, um pouco mais sobre isso.
Eleição presidencial, obviamente, sempre traz incerteza, sempre traz volatilidade. Aconteceu nos Estados Unidos, agora, Venezuela, de novo, né? Colômbia, talvez seja um ato falho aqui, né, na direção. Colômbia, Chile, sempre traz incerteza, sempre traz volatilidade. Agora está todo mundo perguntando para o Petro quem vai ser seu ministro da Fazenda. Quando o Boric ganhou no Chile, também gerou muita incerteza. Aí ele nomeou o Marcel, se não me engano, que é o nome, que era o presidente do Banco Central, como ministro da Fazenda, já deu uma acalmada no mercado, mas, enfim, é natural essa incerteza. E aqui nós temos diante de nós um cenário eleitoral que, de fato, está muito consolidado, né? São dois candidatos muito conhecidos. A gente acompanha muito política lá na XP e é muito interessante assim comparar a pesquisa espontânea e a pesquisa induzida, não, estimulada, que chama, né? Há 8 meses das eleições, 10 meses das eleições, historicamente, é muito diferente. Assim, você mostra a estimulada, dá um resultado, a espontânea parece de tudo, muito indeciso, porque as pessoas nem sabem. Então, dessa vez, 1 ano antes da eleição, estimulada e espontânea, igualzinho, mesma coisa, porque todo mundo conhece os dois, são os dois mesmo, né? O espaço para a terceira via sempre foi muito pequeno e está se reduzindo cada vez mais, né? E são dois candidatos que já foram presidentes, ou são presidentes, como eu mencionei aqui, então tem uma certa experiência. Nos dois casos, houve muita volatilidade e incerteza antes da eleição e na sequência das eleições. A gestão da política econômica foi mais pragmática, né? Então tem um pouco dessa memória de que isso pode acontecer novamente. Acho que 2003, 2004 e 2019 foram anos de avanços de alguns temas econômicos, mas também há lampejos populistas nos dois, né? Em momentos ali do Lula, especialmente no segundo mandato, mais recente aqui do presidente Bolsonaro. Então, eu prefiro, de fato, assim, olhar para os temas econômicos. Qual é a agenda econômica que, na minha visão, vai aumentar a probabilidade do crescimento econômico brasileiro acelerar e ser sustentável ao longo do tempo. E aí é aquilo que eu estava comentando aqui. Primeiro, curto prazo. Não adianta... Você tem a sua empresa ali, vai falar, vou planejar longo prazo a minha empresa, só que você tem um buraco no caixa gigante que fica aumentando a cada dia. Você não vai chegar no longo prazo, né? Então, você precisa cuidar do curto prazo aqui. Então, precisa olhar para a inflação, Banco Central independente, que faça seu trabalho, né? Contas públicas equilibradas. O Brasil é muito diferente do Brasil que o Lula assumiu quando ele tomou posse lá atrás, em que a dívida era baixa. Hoje o Brasil é um país muito endividado, com um orçamento, quase 95% dele comprometido com folha de pagamento e previdência, e com uma pressão enorme por aumento de salário de servidores que pode estrangular ainda mais esse orçamento na frente. Então, a gente precisa um olho muito claro nesse curto prazo. Estou vendo o ex-presidente Lula dizendo que vai acabar com o teto de gastos, ok, mas assim, o que vem no lugar? Qual é a âncora? Eu preciso de uma... Nós, sociedade brasileira, precisamos entender que o Brasil é solvente ao longo do tempo. Porque se eu olho para um governo, eu sou um empresário, né? Empresário qualquer um, pode ser um empresário de uma grande empresa, pode ser o dono do boteco da esquina. E fala, pô, esse governo aí está gerando déficits ao longo do tempo, de duas uma, ou a inflação vai subir muito para pagar essa conta, ou o imposto vai subir. Então, eu me preocupo com... Isso afeta diretamente a nossa vida. E a inflação, a mesma coisa. E reformas, né? Vamos fazer a reforma tributária? Vai ter aumento da carga tributária? Vamos continuar fazendo marcos legais que atraiam investimento? Então, eu acho que esses são os temas principais da campanha, né? Reforma trabalhista, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que aquele gráfico que eu mostrei de melhora, principalmente do emprego formal, tem a ver com o efeito da reforma trabalhista, né? Isso vai ser alterado. Então, acho que essas discussões de reformas estruturais e gestão de curto prazo da economia vão estar na ordem do dia. Quando eu olho para o histórico, eu vejo que, em algum momento do tempo, ambos tiveram aderência com essa agenda,
mas também em alguns momentos do tempo não tiveram, né? Então, eu acho que aí reside a grande incerteza que eu acho que vai continuar com a gente até pelo menos o final desse ano, início do ano que vem, quando a gente souber, de novo, quem vai ser o ministro da Economia. Eu acho que é um primeiro passo. Renato e Paulo. Tentar somar um pouquinho com a experiência que a gente tem. Assim, eu sou torcedor da Portuguesa, né, nesse ambiente, né? E o que eu sinto e o que mais me preocupa, olhando do lado da responsabilidade como dirigente de uma empresa, é essa incerteza. E no nosso caso tem um exemplo agora, né, super importante, a discussão do que acontece com os preços dos combustíveis. E o que a gente vê? O Brasil ainda tem um corporativismo muito forte. Cada grupo tenta salvar o seu, e com esse lado populista que os nossos dois candidatos aí, que aí estão, sempre tiveram, a gente fica preocupado o que vai sair, porque o curto prazo passa a ter predominância sobre o plano de longo prazo. E isso para um país não podia acontecer nunca. Então, nós que somos, nossa empresa, que é investidora dentro da energia com etanol, com biocombustível, aí na discussão que está tendo aí, as diferenças tributárias que existem entre um combustível fóssil e um combustível limpo, de repente, no PL do governo, desaparece. Então, todo aquele plano que você tem de investimento que fez, nós investimos 500 milhões de reais numa planta de etanol de milho e estamos investindo 1 bilhão de reais numa outra planta que está começando. Aí a gente fala assim, o que vai ser daqui a 3 anos? O ponto não é o que vai dar agora, nos 6 meses, o ponto é para onde que esse país vai. Né? Dois candidatos que no seu início sempre foram contrários ao domínio do Centrão dentro do Congresso, terminam os seus mandatos de mão dadas com o Centrão. Né? Então, assim, essa é a grande preocupação, e eu acho que é o ponto que nós, como brasileiros, e a gente é responsável por isso, né? Nós somos os eleitores, a gente tem que ter o olhar de que a gente precisa de uma direção para o país. E fazendo analogia, né, com a área de saúde, a minha visão também é assim, antes da crise, a gente já era um paciente com comorbidade. Né? Nós estamos saindo da crise, mas os pontos que o próprio Caio falou, das reformas necessárias, ainda estão aí, ainda nos fazem um paciente com comorbidade. Então, eu tenho muita preocupação nesse aspecto, mas como é que a gente muda? E esse é o legal do Brasil, né? Ainda bem que esse pessoal dorme de noite, vamos trabalhar, que a gente passa por cima, né? E é assim que a gente tem feito. Eu acho difícil essa pergunta, é difícil de responder. Como é que vai? Quer dizer, eu acho que um ponto que o Caio colocou é que os governos são relativamente parecidos, apesar de serem radicalmente de esquerda e radicalmente de direita. O Lula não é tão radicalmente de esquerda, né? Mas eu acho que a gente vai ter, espero, se o Lula ganhar, um governo um pouco mais de centro, com uma economia um pouco mais pragmática. Agora, aquelas evoluções que o Caio mencionou aqui, de reformas e que ocorreram, eu acho que reduz, que acho que anda para trás. Então, essa questão de longo prazo atrapalha. Eu acho que atrapalha um governo de esquerda, na minha opinião, pessoal. Eu não trabalho em nenhuma instituição, então eu posso dar uma opinião pessoal. E eu acho que isso atrapalha. O outro lado, eu acho que também essa questão da Petrobras aí mostra o nível de confusão que se criou, né? Realmente o Centrão está dominando completamente. E uma vez eu fui para Brasília, a gente tinha agência em Brasília, no City, e eu fui para Brasília preocupado com a questão de know your customer, né? Os clientes de Brasília têm algum escândalo e tal, e eu fui muito duro com a gerente do private lá, do Personalité, e do City Gold, na época, e aí eu perguntei para ela, mas aqui em Brasília a gente vê
Quando que vai parar de ter esse pessoal que mete a mão na gente, no governo, o governo rouba muito? Foi muito grosso com ela. E ela me deu uma resposta que me colocou, era minha funcionária. Ela falou, olha, quando o Brasil parar de mandar essa corja para cá, a gente melhora. Né? Quer dizer, somos nós, né? Não é o ET que mandou os governos, somos nós que mandamos isso para lá. Então, a gente tem o Centrão com um poder hoje monstruoso, mas é uma coisa assim absurda, o poder do Lira. Né? Então, é mais até do que é Lula ou é Bolsonaro, como é que fica esse equilíbrio de poder aí com o Centrão com toda a força. Então, essas reformas que foram feitas, algumas no governo Temer, outras no início do governo Bolsonaro, ou agora, eu acho que isso para. O problema, a minha preocupação é muito isso. Não sei se o Caio concorda, mas eu acho que a gente corre esse risco também. Não acho que vai haver uma questão assim de mercado, porque a gente já conhece o Lula, não é uma coisa assim. Na primeira eleição do Lula, eu trabalhava com mesa de ouro. Era uma loucura, você não sabia o que era o cara era um cara que dizia que comia criancinha, né? Era uma coisa difícil. Hoje ele já ficou 8 anos no governo, já teve a Dilma, que foi o que foi, quer dizer, a gente já está meio calejado, né? Então não é tanta surpresa. Então eu não vejo o mercado, a Bolsa indo para 60 mil pontos, eu não vejo um cenário desse, mas eu vejo um cenário de dificuldade. Parabéns pelas apresentações. Obrigado, Caio, pelo Economia Simplificado. Eu sou médico, ginecologista, e estou me arriscando até a fazer perguntas aqui. Você vê. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta à mesa. Eu acho que essa questão política é uma questão importantíssima. A imprevisibilidade de condutas, eu vou citar aqui agora a questão da privatização. Citando especificamente a Eletrobras, nós temos aí o Paulo, como CEO aí da Cerradinho, o Caio na economia. Acabou de se fazer uma privatização da Eletrobras, que eu queria uma posição de vocês com relação à privatização, especificamente a Eletrobras, e 2 candidatos falando que pode se voltar atrás, que é o Lula, que é o Ciro. E, de repente, pode ser retórica? Pode. Pode ser realidade? Pode. Mas, se acontecer, como é que vocês têm a visão da privatização e como que vocês têm uma visão de candidatos que podem voltar a essa questão da privatização? Eu sou completamente favorável à privatização nesses setores que nós estamos falando, né? A gente já viu, tem exemplo, um monte, né? O que faz uma empresa de mercado na mão do governo? O governo não é para isso, né? E eu fico muito receoso daquilo que foi no governo atual, foi logo no início uma linha importante, né? Botou uma pessoa lá para trabalhar, dedicar na questão da privatização, por causa dessa visão de que o Estado tem que se concentrar naquilo que é próprio do Estado e deixa essas empresas na mão do mercado. E ele não foi consistente em fazer as coisas a ponto de perder o coordenador, o líder que ele tinha para executar isso. Então, o que é mais sério ainda é que ele vai lá, privatiza uma Eletrobras, e do outro lado, que tem uma Petrobras privatizada, fica que ele ainda, apesar de privatizado, ele tem o controle, fica essa história esquisita demais para qualquer um entender, né? Então, eu não tenho dúvida que a privatização é importante, não tenho dúvida que a execução bem feita da privatização da Eletrobras é benéfica. A gente tem um outro problema, onde está a Eletrobras, que é a questão do arcabouço regulatório de energia no Brasil, que é um negócio que precisa de ser revisto, né? Mas é um movimento certo. O receio é dar o passo certo, ou pôr um jogo certo para ser jogado, mas jogar com outras regras. Aí o que a gente começa a ver nessa questão toda que está acontecendo da Petrobras. Tira presidente um para o outro. E, às vezes, eu fico perguntando assim, nossa, nas empresas privadas, capital aberto, para definir o dirigente, para definir um conselho, para definir um presidente da companhia, caramba, dá trabalho, né? Um cara não chega de um setor para o outro.
E você pega uma das maiores empresas do Brasil e petrolíferas do mundo, e a forma com que escolhe presidente. Então, assim, essas coisas vão muito além de ser privatizada ou não ser privatizada, né? Que tem a ver com aquilo que a gente falou na rodada anterior, que é o que eu quero por longo prazo, né? E não usar a história de privatização por uma questão de disputa eleitoral no momento, né? E que cria até a dúvida se é retórica ou é para valer mesmo. Vocês querem opinar, Renato, Caio? Rapidamente aqui, eu concordo 100%. Acho que a Eletrobras, em particular, era uma privatização bastante necessária. Ao longo de muito tempo, ela pesou muito nas contas públicas brasileiras, sangrou mesmo o erário nacional, não gerou uma geração de serviços nesse setor tão importante que justificasse, né, esse peso. E eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma gestão bem mais ágil ali, com boa prestação de serviços. A gente já viu isso em vários outros setores. Também não acredito na reversão desse processo, mas certamente esta é uma linha importante de continuidade. Não só a privatização em si, mas concessões. O governo não consegue fazer tudo, né? Não tem espaço, não tem dinheiro para fazer isso, não tem agilidade para fazer isso. É claro que assim, setores-chave, educação, saúde, segurança pública, tal, é diferente. Esses são os papéis-chave do Estado. Agora, tem outros setores que, né, o Brasil teve empresa de estaleiro, de construção de navios. Faz sentido, né? No meu ponto de vista, também eu sou totalmente favorável. Eu acho que importantíssimas privatizações, é difícil. E é outro ponto que eu acho que se o Lula ganhar a eleição, isso para, né? Não vai ter, claramente. Vai voltar para trás? Eu acho difícil, porque não tem dinheiro, né? Então, você tem que gastar para fazer. E aí vem um outro ponto, que eu acho que poderíamos conversar um pouco sobre isso, que eu acredito que nós vamos ter um aumento tributário a partir do ano que vem, né? Seja Lula ou Bolsonaro. O Bolsonaro está com o teto de gastos tudo furado, cheio de problema social, miséria na rua, petróleo, sei lá quanto. Então, eu acho que vai ser nós seremos chamados a contribuir mais, sem dúvida, não sei a opinião de vocês. Eu acho um ponto adicional só, acho que o Caio passou aqui, mas volta lá na primeira fala do Renato, né, que o país, para ser competitivo, precisa ganhar produtividade. E ele colocou entre os pontos lá, um dos itens é produtividade exige que a gente seja melhor em infraestrutura. Para a gente ser melhor em infraestrutura, tem que ter investimento. O governo não consegue fazer investimento. A iniciativa privada é que tem que fazer, né? Via privatização, via as concessões, né? E esse ambiente de investimento privado exige mais segurança. Então, voltando, um ponto que eu não comentei lá das mudanças no combustível que nós estamos vivendo agora, teve projeto de lei, mas tem um APEC. Imagina, gente, para definir preço de combustível e postura tarifária em combustível, ter que pôr uma emenda à Constituição. Esse negócio é meio esquisito, né? É esquisito. Então, assim, nós só vamos ganhar produtividade como país se tiver investimento privado. Nós só vamos ter investimento privado à medida que tenha estabilidade, garantia de cumprir contrato. Eu acho que esse que é o ponto importante. Nós melhoramos nisso, não estou dizendo que não, mas o desafio é muito grande. O Brasil ainda é um país inseguro do ponto de vista tributário e legal, né? A regra do jogo muda conforme a conveniência, né? Esse é o problema. Voltando para o futebol, é impedimento para um lado e não é impedimento para o outro, é pênalti para um lado e não é pênalti para o outro. Então, essa insegurança legislativa, essa insegurança tributária, vai aumentar imposto. Poxa, nós já somos um dos países que mais paga imposto no mundo. Vamos aumentar imposto. Aí vem 2 candidatos a presidente e falam, não, privatizou, mas eu vou cancelar a privatização e vou voltar para trás, né? Aí eu faço investimento e eu não tenho garantia que aquilo vai ser meu. Então, essa insegurança jurídica é um problema muito sério que acaba afastando o investimento do país, entendeu? A gente tem uma pergunta lá, por favor. Legal. Bom dia, eu sou Alex, sou assessor private aqui na Blue 3.
Uma pergunta primeiro para o Caio, com a interação do Renato aqui. É mais uma opinião, né? A gente fala muito de ressaca, né? Caio, você comentou bastante aqui, recessão, aí já, de certa forma, muito na nossa porta, né? A primeira pergunta, eu acho que é nesse sentido. A recessão é inevitável quando a gente olha para Estados Unidos e para o Brasil, por exemplo. Já estamos no ponto que a recessão está aí, né? E a outra coisa é a velocidade que a gente sai dessa recessão. Acho que a gente tem uma velocidade diferente no mundo hoje, né? O Caio falou um pouco que, segundo semestre de 2023, a gente já pode ver um cenário melhor. Então é isso, é um ano para a gente entrar e sair de uma recessão, né? Eu acho que é uma pergunta para você e para o Renato interagir. E depois tem uma específica para o Paulo aqui. Fala um pouquinho depois, Paulo, por que o etanol de milho, né? Como que a Cerradinho teve essa cabeça de olhar para o etanol de milho, né? E fazer algo um pouco diferente do que a gente vinha fazendo no Brasil. E a sua visão como CEO hoje para investimentos já colocou um pouco aí a dificuldade, né? Aí, os planos eram para 5 anos, 10 anos. Eu acho que é impossível você ter uma visão tão de longo prazo, né? E como que é a sua cabeça hoje? Você trabalha com o quê? 6 meses para tentar mudar o rumo de um investimento ou não? Vocês fizeram um baita investimento no passado, continuam investindo, né? E depois queria uma interação sua nesse aspecto. Obrigado. Obrigado, Alex, pelas perguntas. Eu vou pedir só para tanto o Caio como o Renato nessa primeira pergunta e o Paulo na segunda, se ater aí no máximo a 1 minuto e meio a 2 nas respostas. E essa vai ser a última pergunta, porque nós já estamos aí a 5 minutos do final do nosso prazo, só para a gente continuar pontualmente. Lógico que a discussão está excelente, a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo, mas depois a gente tem os intervalos, o almoço para a gente aprofundar, mas só para a gente poder manter a próxima apresentação no horário. Obrigado. Por favor, Caio. Claro. Bem rapidamente, é muito difícil cravar, né? É inevitável, não é inevitável, assim, mas historicamente, para você conseguir reduzir o nível de inflação que a gente tem visto nos Estados Unidos, por exemplo, o país precisou passar por um aumento de desemprego, uma recessão por um tempo, que normalmente dura 3, 4 trimestres, e é induzido por um aperto monetário, né? Uma alta de juros, uma pisada no freio, que é exatamente o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para os padrões históricos e para a necessidade de reequilíbrio que tem pela frente, nos parece, se não inevitável, quase inevitável, né? É o processo que a gente tem que passar mesmo para desalavancar um pouco os excessos aqui do passado. Agora, o mercado antecipa muito disso, né? Então, o que eu tentei mostrar aqui é que boa parte dessa recessão já está no preço, né? Então, não significa que quando entrar em recessão o mercado desaba. Eu acho que ainda cai mais, porque eu acho que não está completamente nos preços. Pode ser que caia mais, a gente vai ter que acompanhar. E lá por meados do ano passado, aí, o mercado também reage não quando a economia começa a reagir, mas começa a reagir quando a inflação começa a virar, ou seja, a sensação de que o sintoma está sendo atacado, está melhorando, o cara ainda está de cama, mas pô, já que a febre está baixando, tudo indica que amanhã, depois de um dia e meio, ele vai levantar e vai andar. Aí o mercado reage antes. Então, a minha impressão é que o mercado pode reagir ao longo do primeiro semestre, final do semestre, um pouco antecipando o processo de reequilíbrio, que, como eu não vejo nada profundamente estrutural atrapalhando a economia, como era em 2008, por isso que eu fiz o paralelo, eu acho que ele pode acontecer. Renato? Eu concordo, eu acho que acho que o critério para ter uma recessão são 3 trimestres negativos, né? Acho que é possível. E eu acho que ela é rápida, porque realmente não tem quebradeira, não tem problema no mercado financeiro, não tem... Quer dizer, o setor real, eu não entendo nada, então eu não vou responder. Aí vocês têm que saber o setor de vocês. E se eu falar alguma coisa, eu vou falar de uma coisa que eu não entendo. No mercado financeiro, que eu entendo um pouquinho, mas estou há muito tempo, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de recessão. Eu acho que antecipou muito, como sempre antecipa. Está todo mundo fazendo essa pergunta, então já caiu a Bolsa. Vai cair um pouco mais? Pode ser, mas... Eu acho que a recuperação, quer dizer, a recessão normalmente não é longa, né? É raro ter uma recessão de 2 anos, é muito pouco comum. Eu acho que vai ter uma recessão curta, aí, de 3 trimestres, uma coisa assim. E depois retoma um crescimento baixo, infelizmente. É mais chuva fina do que tempestade que nós vamos ter, né? Legal. De maneira bem sucinta aí pelo tempo,
começando pelo segundo aspecto, a gente trabalha com plano plurianual, geralmente é 5 anos, né? Tenta olhar um pouquinho mais. Na concepção do plano, a gente pensa nessas confusões. Você nunca vai acertar o que vai acontecer, mas você tem que lembrar que nós estamos num país que tem muita oscilação. Então, nos fortalecer no aspecto de governança e ter robustez financeira, principalmente quando você tem um investimento importante para fazer, essa é uma coisa super importante dentro da empresa, né? Então, eu não vou cair na água para atravessar um rio sem estar preparado para fazer isso, né? Então, se a gente pegar anteontem nós publicamos o resultado da safra passada, se a gente pegar um indicador, que é o indicador nosso de alavancagem, ele é 0,6 o EBITDA, quer dizer, é um número muito baixo. Isso representa assim, a dívida que eu tenho frente àquilo que eu gero de resultado é muito pequena. Então, dá para enfrentar um investimento pesado porque eu estou bem preparado para isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter e agilidade em ver o cenário e tentar ajustar onde é possível. Mas a hora que você entra para fazer um projeto grande, parar o projeto no meio custa muito, então você tem que estar preparado para isso, né? E como é que a gente foi no milho? Eu acho que é uma outra coisa relacionada exatamente a essas incertezas. Diversificar reduz risco. Então, a gente tinha, ou tem uma meta de buscar mais diversificação. Agora, diversificar naquilo que você tem competência para fazer. Não adianta... Tem gente que consegue sair de um setor e ir para o outro com facilidade. A gente que é mais ligada a commodity não é o perfil da gente. Então, diversifica naquilo que você tem competência básica para ter sucesso nele. E o milho, a gente já vinha namorando há bastante tempo. E eu acho que traz essa oportunidade de diversificação e aproveita uma diferenciação importante que o país tem, né? Bom, infelizmente nós estamos aí acabando o tempo e eu queria só fazer um comentário que eu acho relevante em cima dos comentários aí do Paulo, do Caio e do Renato, é que apesar das incertezas, a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar e a gente tem que tentar ser eficiente no nosso negócio. Nós estamos todos no Brasil, né? A gente tem a opção de mudar de país, mas o Caio mostrou que as incertezas são no mundo todo, né? Tem períodos que o México está melhor que a gente, tem períodos que o México está pior. Agora a Colômbia e o Chile viraram uma bagunça, a Venezuela e a Argentina nem se fala, né? Isso falando aqui dos nossos vizinhos próximos. Estados Unidos vivendo uma inflação que não vivia há 40 anos, né? Dificuldades você tem no mundo inteiro. Então, o que a gente tem que pensar como empresário ou como pessoa? A gente tem que pensar em planejar. E planejamento, como o Paulo falou, a gente não faz para um ano, a gente não faz para 2 meses, a gente não faz para 3 meses. A gente tem que se planejar no mínimo para 3 anos. De preferência para 5 anos. Melhor ainda se eu puder projetar 10. E, lógico, entender que eu tenho que me planejar para um rumo dentro de um mercado que tem incertezas. E conforme vão tendo algumas pedras no caminho, eu vou ter que desviar. Então, eu faço o planejamento de 5 anos, mas eu reviso esse planejamento a cada 6 meses, a cada ano, e alguns ajustes eu tenho que fazer. Muitas vezes eu tenho que fazer alguns ajustes drásticos, como aconteceu na pandemia. Na pandemia tiveram ajustes drásticos. Às vezes os ajustes são mais suaves, mas eu tenho que planejar já sabendo das incertezas que eu vou ter no mercado. E eu tenho que acompanhar de perto, fazer as mudanças, mas seguir no rumo principal que eu tenho, e aí eu vou chegar em algum lugar. Se eu não me planejar, eu não chego em lugar nenhum. E se eu não tiver boa gestão, se eu não tiver governança, a gente não chega em lugar nenhum. À tarde nós temos uma mesa sobre fusões, aquisições, consolidações de mercado. De novo nós vamos voltar no tema que a gente precisa ter governança, de novo nós vamos voltar no tema que a gente precisa ter gestão eficiente, que a gente precisa ter números adequados, que a gente precisa ter transparência. Então, acho que essa é a mensagem principal que fica da mesa.
Eu vou encerrar agora e agradecer muito a participação de todos vocês, em especial do Caio, do Paulo e do Renato. Acho que a gente foi extremamente feliz na escolha dos palestrantes e dos debatedores, e acho que valeu demais. Muito obrigado aí a todos.